Um único anel de vedação desse tipo aqui, e eu tô falando sério, hein, pode transformar anos de trabalho e milhões de dólares em uma explosão catastrófica. Eu sou João Pedro, engenheiro aeroespacial, e hoje você vai descobrir os desafios insanos da engenharia aeroespacial. Vamos falar sobre erros reais, como o acidente do ônibus espacial Challenger, que aconteceu lá na década de 80, voltar no tempo, né? E mostrar peças que deram errado nos nossos próprios projetos. Porque é isso que acontece mesmo. Quer saber por que essa é a engenharia mais difícil do mundo? Então, vem comigo! Em 1986, o mundo parou para assistir a um dos acidentes mais marcantes da história da engenharia aeroespacial. E eu até acho que eu sei qual que você está pensando. É o desastre do ônibus espacial Challenger. E olha só, o que causou essa tragédia não foi um problema gigantesco ou super complexo, tá? Foi um pequeno anel de vedação, chamado O-Ring, tem até nome o cara, que tinha a função de impedir que gases quentes escapassem entre os motores auxiliares do foguete. Semelhante àquela borrachinha que veda a tampa da panela de pressão, sabe? Se ela falhar, o vapor escapa e pode causar um acidente, e até mesmo o seu feijão nem ficar pronto. No caso do Challenger, na manhã do lançamento, as temperaturas estavam absurdamente baixas, por volta de menos 2 graus Celsius. E aí, o material do O-Ring perdeu a sua elasticidade, ficou duro como uma pedra, e isso permitiu que os gases quentes escapassem e atingissem um tanque principal, central, que é o de combustível líquido. E o resultado? Uma explosão devastadora apenas 73 segundos após a sua decolagem. Mas se liga nisso, esse erro não foi só técnico, foi também organizacional. Durante as investigações, descobriram que os engenheiros já tinham avisado sobre os riscos das temperaturas baixas para esse tipo de pecinha aqui. Eles sabiam que o material não ia aguentar, mas mesmo assim, por causa da pressão para cumprir os prazos e manter a imagem pública do programa espacial americano, decidiram seguir com o lançamento. Foi uma decisão arriscada e trágica, infelizmente. 7 astronautas perderam a vida nesse acidente, incluindo Christa McLaughlin, que seria a primeira professora e civil a ir ao espaço. Imagina o impacto disso, cara. Não foi só um choque técnico, abalou profundamente a confiança no programa espacial da NASA e deixou marcas na história da exploração espacial que vão ficar para sempre. E não para por aí, o impacto financeiro também foi gigantesco. Depois do acidente, o programa do ônibus espacial ficou paralisado por quase 3 anos. Nesse tempo, a NASA teve que revisar todos os processos e redesenhar várias partes do sistema de segurança. Foi como se eles tivessem que desmontar tudo e começar do zero, para garantir que algo assim nunca mais acontecesse. Esse evento é um lembrete brutal de como até os menores detalhes, como esse anelzinho pequeno, que às vezes parecem insignificantes, podem ter consequências catastróficas na engenharia aeroespacial. É como esquecer de apertar um parafuso numa bicicleta e depois ver a roda se soltar enquanto você está pedalando ladeira abaixo. Só que é uma escala bem maior, né? Ah, e se você quiser saber mais sobre essa história, cheia de lições importantes, vale muito a pena assistir ao documentário da Netflix. Alô Netflix, patrocina nós, hein? Challenger, o voo final. Fica a dica, hein? Falando em erros que marcaram a história da NASA, além do acidente do Challenger, outro caso interessante foi o início problemático do telescópio espacial Hubble. Esse aqui mesmo, tá pegando aí, produção? Se liga nessa história que é bem legal. Bom, o telescópio espacial Hubble é um dos instrumentos científicos mais incríveis já criados pela humanidade. E eu até acho que você já conhece um pouco dele. Ele nos permitiu enxergar o universo como nunca antes. Claro, né? A gente só enxerga com coisas que estão lá fora. Mas o início, vixe, foi mega complicado. Sua missão já começou com um erro crítico, para começar bem, né? Foi quando foi lançado, em 1990, eles descobriram que o espelho principal do Hubble tinha um defeito de fabricação. Pois é, e olha só, ele estava polido com uma curvatura errada por apenas 2 micrômetros. Algo menor que a espessura desse fio de cabelo aqui, e olha que o meu é bem fino.
Parece pouco, né? Mas esse pequeno erro fez com que as imagens enviadas pelo telescópio para a Terra fossem desfocadas e praticamente inutilizáveis para a pesquisa científica. Imagina só, gastar bilhões e perceber isso só depois que eles já estavam no espaço. Eu acho que alguém teve que dar uma passadinha no RH depois disso, né? E se liga a causa desse problema. Foi uma falha no equipamento usado para medir a curvatura do espelho durante a fabricação dele. Esse instrumento ele estava mal calibrado. Pois é. Mas ninguém percebeu antes do lançamento. Um pouco estranho, né? Mas acontece. É como se você estivesse ajustando a câmera para tirar uma foto perfeita, mas a lente estivesse desalinhada sem você saber. E o resultado? Um telescópio de 1,5 bilhão de dólares, não é nem reais, flutuando no espaço sem conseguir cumprir sua função principal. Dá para imaginar o tamanho da frustração da equipe da NASA? Cara, eu com certeza iria chorar no banheiro. Mas calma, porque a NASA não deixou barato. Em 1993, eles organizaram uma big missão extremamente complexa com o ônibus espacial Endeavour para corrigir o problema. É claro que depois de eles terem arrumado o problema com outro ônibus que explodiu, né? Astronautas então realizaram várias caminhadas espaciais para instalar um sistema chamado COSTAR, Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement. Basicamente era como colocar óculos no Hubble para corrigir o astigmatismo dele. Exatamente o meu problema de visão. Só que, ao contrário de mim, o Hubble teve uma equipe inteira da NASA e bilhões de dólares para resolver o seu problema. Já eu fui num médico de olho e só fiz o óculos mesmo. Graças a essa correção, o Hubble se tornou então um dos maiores sucessos da ciência moderna. E hoje ele é responsável por algumas das imagens mais incríveis do universo, e que inclusive já foram capa do meu celular. E por descobertas fundamentais para a nossa existência humana, como a expansão acelerada do cosmos. Mas olha só, esse início problemático do Hubble ele é um lembrete poderoso de como até os menores erros podem ter impactos gigantescos na engenharia aeroespacial. E também que mesmo os melhores engenheiros do mundo, beleza que eu não estava lá, mas eles mesmos também não conseguem controlar todo o processo bem certinho. E ao mesmo tempo, também mostra como a capacidade humana de resolver problemas aparentemente impossíveis, né, pode transformar falhas em sucessos históricos. Agora, pense comigo. Foguetes operam em condições completamente insanas. E vocês até sabem disso, né? Nós estamos falando de temperaturas altíssimas, como aquelas geradas pela queima do combustível dentro do motor, que podem passar de 3.000 graus Celsius. É isso mesmo. E isso é tão quente que derreteria até o aço comum. Cara, isso é tão bizarro porque é cerca de metade da temperatura da superfície do Sol. Daí eu fico pensando, pô, e eu mexo com isso. Então quer dizer que eu mexo com metade do Sol? Não! 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 Além disso, durante o lançamento, o foguete encara forças gravitacionais gigantes, conhecidas como força G, que pressionam cada componente eletrônico que está nesse monteiro do foguete como se estivesse carregando várias vezes o seu próprio peso. A gente vê bastante isso lá na Fórmula 1. Devido à aceleração do carro durante as curvas e nas freadas, os pilotos podem sentir até 5G, ou seja, 5 vezes o seu próprio peso. Tá, beleza, mas aqui entra a parte mais louca. A engenharia espacial é como uma teia gigante onde tudo está conectado. E ela combina mecânica, eletrônica, química, materiais avançados e cada uma dessas peças precisa funcionar em perfeita harmonia, como uma dança. É como montar um relógio super mega complexo, onde até o menor parafusinho faz a diferença. Se a única peça falhar, digamos, um sensor ou uma própria válvula, isso pode desencadear um efeito dominó e comprometer toda a missão, e aí já era tudo. What the fuck? E a gente aqui na engenharia chama esses pontos críticos de Single Points of Failure, ou seja, pontos únicos de falha. É aquele lugar onde, se algo der errado, já era. Por exemplo, se o motor não gerar força suficiente para vencer a gravidade na hora do lançamento, o foguete nem sai do chão ou ele cai. Ou pior, se ele sair com força demais e desviar da trajetória planejada e para o lado, pode ativar o sistema de terminação de voo. Aí, chablau, vai ser explosão total no ar para evitar riscos à segurança do local. E falando em desafios gigantes, lembra que eu falei dos pontos únicos de falha? Agora eu vou te mostrar como um errinho bem pequeno
pode virar um problemão enorme. Se liga só. E olha essas peças aqui. Temos uma aleta, um altímetro, um paraquedas e essa tubeira aqui de um motor de foguete. Essas peças foram emprestadas pela equipe Cosmos Rocket, que você já conhece também de vídeos antigos. E o Instagram deles, como sempre, está na descrição do vídeo. Todas essas peças têm um papel essencial no voo. E eu tive o privilégio de participar do projeto delas lá em 2022, quando eu era então o capitão da equipe. E se algo acontecer com alguma dessas peças que eu mostrei aqui, já era também, a missão será comprometida. E olha que eu tenho bastante experiência em já era com essas peças, tá? Mas agora, presta atenção nessa tubeira aqui. Ela parece normal, né? Só que um erro milimétrico na usinagem, bem nessa região aqui que é chamada de garganta, fez com que ela explodisse durante um voo que eu conduzi aqui no Brasil em 2022. Vamos lá, deixa eu te explicar tudo o que aconteceu. Um dos momentos mais críticos do voo de um foguete é quando ele passa pelo Max Q, que é um ponto de máxima pressão dinâmica. Basicamente, é um momento em que o foguete enfrenta a maior resistência do ar enquanto ele está subindo. É tipo correr contra o vento numa tempestade. Lógico que ia ser mais difícil. Então foi exatamente nesse ponto, nesse momento, que ocorreu a maior força do motor, que esse cara gera aqui. Isso representa uma maior pressão dentro desse motor aqui também, porque está acontecendo pressão aqui dentro. Só que, como essa peça foi fabricada com um diâmetro menor nessa região, diâmetro interno menor, que o original que a gente projetou, ela não aguentou a pressão e BUM! Explodiu no ar. Pelo menos o vídeo ficou bem legal e bem bonito. E além disso, no mesmo instante, o computador de bordo, que é esse carinha que vocês estão vendo aqui, detectou uma diferença de pressão na atmosfera. E isso acionou os paraquedas automaticamente durante o voo. Como vocês vão ver no vídeo, o motor foi para um lado, o paraquedas para o outro, com o sistema eletrônico para o outro, enfim, foi uma bagunça total. Mas, apesar do acidente, conseguimos recuperar o foguete e aprender muito com essa experiência. Enfim, vida que segue. Agora, deixa eu te contar sobre outro acidente. Esse aqui é bem interessante mesmo. Que aconteceu num voo também lá em 2022. Só que dessa vez foi lá nos States, lá nos Estados Unidos. Quando fomos lançar no foguete lá. Só uma pausa, galera. Essa viagem foi tão irada que se vocês quiserem ouvir mais só sobre essa história, cara, eu tenho muita coisa pra contar. Eu até posso chamar uma galera aí pra participar do vídeo também. Mas enfim, comenta aí embaixo. Mas vamos lá. Voltando pro assunto então desse foguetão aqui, ó. Bom, essa aqui é uma das aletas do nosso projeto, que são as aletas que dão a aerodinâmica do foguete. E durante o voo, ela quebrou bem nessa região aqui onde eu tô apontando com o dedo. Ela quebrou por causa de um fenômeno chamado flutter. Basicamente, são vibrações aerodinâmicas causadas pelas altas velocidades que o foguete atinge, quando ele está subindo. É como se a aleta começasse a tremular no ar bem rapidão assim, tipo uma régua presa na ponta de uma mesa, quando você dá uma batida nela, ela começa a subir e descer. Só que aqui, em vez de ser só um barulhinho bem legal e engraçado, o negócio fica punk, ficou sério. Bom, então uma dessas aletas quebrou, né, nessa região que eu já mostrei, durante o voo. E aí o foguete começou a ficar completamente desbalanceado. Era para ter 4 e começou a ter 3. Aí ele começou a voar de forma instável. Isso também desencadeou outras questões. Os parafusos que ligam a parte de baixo com a parte de cima, nessa região, quebraram também. Aí foi ladeira abaixo. Começou a soltar peça por tudo que é lado. Então, o resultado, o voo foi terminado quando ele chegou na altura de 1,5 km, mais ou menos, por aí. Mas eu vou te falar, tá? Até chegar nesse ponto foi lindo. Isso foi cerca de 5 segundos, os 5 segundos mais impressionantes da minha vida. Dá só uma olhada nesse vídeo aqui que tá passando na tela que você vai se impressionar também. E vai ver que 5 segundos é muito. E sabe qual é a diferença aqui? Se fosse um carro e um pneu furasse, você parava no acostamento e trocava e seguia a viagem. Mas num foguete como esse, não tem como trocar uma aleta no meio do voo, né? Bem que a NASA levou toda uma galera para mexer no Hubble, mas a gente não conseguia durante o voo, a subida. E quando isso acontece, então é game over na missão. Mas para nós o que valeu foi toda a experiência, aprender com isso e se divertir bastante também, porque lá no meio do deserto é muito irado mesmo. Agora se liga nesse acidente aqui na tela que tá aparecendo, porque foi um dos mais recentes que a gente teve. Ó, e não foi programado, tá? Foi bem perto da gravação desse vídeo daqui de agora, que foi durante o lançamento do foguete do vídeo, como funciona um foguete. E se você não viu, acesse ele ali que tá bem massa também. O motor então simplesmente explodiu. E sabe por quê? Óxido de ferro. Isso mesmo, ferrugem. O molde que a gente usou para fazer o nosso motor, ele tava um pouco aí enferrujado. Aí eu pensei, tá, eu acho que não vai dar nada, né? Esse óxido de ferro acabou contaminando o combustível e contaminando de certa forma, porque às vezes a gente até coloca de propósito.
Isso fez com que a taxa de queima aumentasse. E como ele queimou mais rápido dentro do motor, ele gerou mais pressão do que ele podia aguentar. Para simplificar, basicamente o combustível queimou tão rápido que gerou uma pressão absurda dentro do motor, dentro do invólucro. E aí, não segurou e, pô, mais uma explosão. Mas essa foi bem legal, porque daí saiu peça, propelente queimando para tudo que é lado. Foi um daqueles momentos que você pensa, pô, é por isso que cada detalhe importa. E eu vou sim usar no próximo vídeo. Mas calma, tá tudo bem, a produção aí tá bem também. Pois é, galera, não dá pra vacilar nem nos mínimos detalhes mesmo. Mas além de toda essa complexidade técnica, tem outro desafio gigante. Bom, só pra você ter uma ideia, o programa Apollo, aquele que levou o homem pra Lua, custou cerca de 25 bilhões de dólares, lá naquela época, nos anos 60. Mas ajustado pra hoje, isso dá mais de 150 bilhões de dólares. Cara, é muito dinheiro para colocar o homem na Lua, né? E ó, olha só, a nossa ida lá para os Estados Unidos para lançar o foguete também custou cerca de 50 mil reais, somando tudo. Claro que bem menos, mas enfim, para nós estudantes foi bastante. Antes dos foguetes ser utilizáveis, um lançamento podia custar mais de 100 milhões de dólares. Hoje, com o Falcon 9 da SpaceX do tio Elon Musk, esse custo caiu para cerca de 67 milhões de dólares. Ele também pode chegar a menos de 10 milhões de dólares com o Starship totalmente operacional. Lógico que ainda é muito dinheiro, todo mundo sabe disso. Mas pô, convenhamos, diminuiu bastante, né? Mas de novo, galera, calma aí que nem tudo é tragédia e problema. Cada erro ensina algo novo, que nos ajuda a melhorar nos projetos futuros. E a NASA é um exemplo perfeito de como aprender com os erros pode transformar tragédias em avanços. Depois do acidente do Challenger, eles fizeram mudanças gigantescas para garantir que algo assim nunca mais acontecesse. Primeiro, eles redesenharam os foguetes auxiliares sólidos, que são aqueles que ficam bem do lado do foguete principal, adicionando um sistema de vedação secundário, como se fosse então um cinto de segurança duplo, extra, para o foguete. E além disso, isso que eu acho mais legal, eles começaram a combater o famoso Go Fever, que é aquela pressa de lançar sem considerar todos os riscos técnicos, sem considerar o clima, e a partir daí a segurança passou a ser prioridade absoluta, lá para cima, acima de qualquer cronograma ou pressão externa. E para reforçar ainda mais isso, eles também criaram o Escritório de Segurança e Garantia da Missão. Bonito, né? Que supervisiona então cada detalhe antes do lançamento. Essas mudanças não só restauraram a confiança no programa espacial, mas também elevaram os padrões de segurança e qualidade da engenharia aeroespacial. É por isso que aprender com os erros não é só importante ou baboseira, ele é essencial para evoluirmos e alcançarmos novos patamares. E essas mudanças não só restauraram a confiança no programa espacial, mas também elevaram os padrões de segurança e qualidade da engenharia aeroespacial. É por isso que aprender com os erros não é só baboseira, é muito importante. É essencial para evoluir e alcançarmos então novos patamares. Então é isso aí, galera. Agora você sabe por que a engenharia aeroespacial é, para mim, a mais difícil do mundo. Cada detalhe importa, cada erro conta, mas também é isso que a torna tão legal essa engenharia. Comenta aí então se você concorda ou não comigo. E se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo sobre o nosso foguetão que chegará ao espaço e sobre também o nosso laboratório que nós estamos implantando, corre lá pra ver, pra não perder nada dessa aventura e ficar atento, hein, a tudo que tá rolando. E como sempre, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e familiares, que vai ajudar bastante aqui a gente. E comenta aqui também qual parte da engenharia aeroespacial mais te impressiona ou qual desafio você gostaria que eu explicasse nos próximos vídeos.